Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, uma ótima tarde a todos. Vamos aos nossos assuntos do dia, porque nós temos uma informação de que a bancada feminina lá do Congresso Federal, da Câmara Federal em Brasília, queria indicar a nossa deputada piauiense Margarete Coelho para uma futura vaga no STF, o Supremo Tribunal Federal. No caso, a piauiense agradeceu, mas diz que por enquanto não, ela prefere se dedicar a outros assuntos, como se concentrar no mandato dela e também, é claro, na possível eleição, na possibilidade de eleição de Arthur Lira, o nome do partido que também é dela, do Progressistas, que disputa a presidência da Câmara Federal. Margarete Coelho, mais uma vez, em destaque em Brasília, levando o nome da mulher piauiense, que por muitas vezes, Eliezer, é até criticada por não gostar de política, mas Margarete está sempre ali, sempre lembrada, sempre muito bem lembrada e, é claro, recebendo destaque em Brasília. Com certeza, uma referência que realmente chama a atenção, não só no Piauí, mas no Brasil inteiro. A deputada Margarete Coelho foi a primeira governadora do estado do Piauí, era vice quando assumiu o comando do Palácio de Karnak, tem esse marco histórico. Após eleita deputada federal, coordenou o grupo de trabalho que apreciou a tramitação, a elaboração do texto do pacote anticrime. Depois, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convidou para coordenar o grupo de trabalho que vai propor a modernização do SUS, o Sistema Único de Saúde, ou seja, pautas importantes no cenário nacional, sempre ali com a liderança, com a importante ajuda e influência da deputada piauiense Margarete Coelho. Então, mais uma vez, ela, com formação também na área jurídica, foi lembrada nesse momento que pode lhe render, que abriu a possibilidade dela ser indicada para o STF. Por mais que isso não venha a se concretizar, sinaliza muito bem uma deputada realmente de destaque e piauiense que muito nos orgulha. Nós estamos falando dela nesta sexta-feira porque realmente através de contato com a assessoria de imprensa dela e da nossa produção, ela confirmou que por esses dias ela prefere se focar na eleição de Arthur Lira. Mas ainda falando sobre Margarete Coelho, é importante lembrarmos, como você bem enfatizou, Eliezer, ela foi a primeira governadora do estado do Piauí. Na época, ela era vice-governadora de Wellington Dias. No afastamento do governador, ela assumiu o Palácio de Karnak e, inclusive, o nome dela circula nos bastidores da política como possibilidade de disputar pelo Partido Progressistas a eleição no ano de 2022, a sucessão de Wellington Dias no Palácio de Karnak. É um dos nomes. É importante lembrarmos a você de casa que entre as opções do Progressistas, o Progressistas está com um quadro bastante movimentado. Nós temos sempre Ciro Nogueira como esse possível candidato, um candidato tido como natural. Temos também o nome de Margarete sendo lembrado a todo instante e também a possibilidade de filiação de Firmino Filho, atualmente no PSDB, Ninho Tucano, podendo se filiar ao PP, para disputar o Palácio de Karnak no ano de 2022, próximas eleições. Mas o nome de Margarete é sempre lembrado. Com certeza, você destacou aí os principais nomes que podem encabeçar a chapa majoritária do Progressistas em 2022, nessa disputa pelo governo do estado do Piauí, e realmente esses nomes acabam sendo mais lembrados. A expectativa é que pesquisas pré-eleitorais e eleitorais no ano da eleição venham a definir quem será esse candidato do Progressistas ou até dos outros partidos também. É natural se utilizar essa estratégia das pesquisas. O que tem de confirmação até agora é que o Progressistas terá um candidato a governador do Piauí. Vamos aguardar. Mudando de assunto, mas não totalmente, o Diário Oficial da União desta sexta-feira publica a exoneração dos ministros Onyx Lorenzoni, da Cidadania, ministro da Cidadania, e Tereza Cristina, da pasta da Agricultura. Os dois titulares, que têm mandato de deputado federal pelo Democratas, foram licenciados dos cargos no Executivo para que retornem à Câmara e reforcem o placar de votos em favor do líder do Centrão, Arthur Lira, do Partido Progressistas, que é candidato no Planalto à presidência da Câmara. A eleição será realizada na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, e a expectativa era de que o ministro Fábio Farias, das Comunicações, também retornasse ao parlamento com o mesmo objetivo. Mas até agora, a exoneração dele não foi formalizada. Farias é deputado federal pelo PSD do Rio Grande do Norte. Depois da eleição, os ministros de Jair Bolsonaro devem retornar ao comando das pastas. Eliezer, as eleições se aproximam e, é claro, os bastidores começam a fervilhar.
Com certeza, é permitido por lei esse tipo de situação e acaba sendo uma estratégia bastante utilizada. O chefe do executivo, quando está participando, envolvido, mesmo que indiretamente, em eleições indiretas no parlamento, geralmente faz de tudo para reforçar o seu time, o seu lado. Cada um luta com as armas que tem. Se o candidato do governo pode ser favorecido dessa forma, assim será favorecido, com o voto de ministros de Estado. Esse tipo de voto é mais seguro, é mais garantido do que o do suplente, que está lá por alguma circunstância que não se sabe bem se está ligado ou não ao governo, mas para garantir o voto em favor do candidato do governo, ministros acabam retornando ao parlamento para assim essa contagem de votos, essa matemática ficar de fato mais favorável ao candidato Arthur Lira, que é considerado candidato do presidente Jair Bolsonaro contra Baleia Rossi do MDB, considerado de oposição nessa disputa. Aproveitando essa informação, Eliezer, conta pra gente por que é tão importante, por que seria interessante para o presidente Jair Bolsonaro contar com o presidente da Câmara Federal lá em Brasília, aliado dele. Por que seria importante para o presidente? Primeiro, por uma questão de governabilidade. É o presidente da Câmara que coloca as pautas em votação. Se o presidente da Câmara não quer que determinado projeto seja apreciado pelos colegas deputados, esse projeto não vai ser apreciado. E entre esses projetos que podem ser colocados em votação no Congresso Nacional, temos aí um provável processo de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Algumas dezenas de pedidos de impeachment já estão formalizados, mas é o tipo de processo que só entra em votação, só entra para apreciação do Poder Legislativo, no caso a Câmara Federal, com a atitude, com a anuência do presidente da Câmara Federal. Então, ter um aliado nessa hora é fundamental, protege o presidente. Só lembrando que até o exato momento, até a última contagem, o presidente Jair Bolsonaro contava com 54 pedidos de impeachment formalizados à direção da mesa diretora da Câmara. E é importante também falarmos, Eliezer, de que a previsão para estes próximos anos, no caso 2021 e 2022, era de que reformas importantes para a administração do país sejam contempladas tanto na Câmara quanto no Senado. Sim, o presidente, além de colocar em votação, deve ser um articulador nato, influente, que consiga colaborar com os objetivos, no caso do Palácio do Planalto. Então, além de colocar em votação, é bom ter um bom trânsito entre os colegas deputados, ser bem visto, para que assim pautas de interesse do governo sejam aprovadas. Não é essa uma atribuição única do líder do governo ou do líder da bancada do governista, mas também do presidente. Tendo o presidente, facilita bastante. Isso não só a nível nacional, esse tipo de relação é observado nas assembleias legislativas, claro, nas câmaras municipais. O governador ou o prefeito da cidade sempre querem ter ao seu lado o presidente da Câmara ou o presidente da Assembleia. Eliezer, nós falávamos na primeira notícia sobre essa questão das pessoas, dos prováveis candidatos ao Palácio de Karnak ligados ao Partido Progressista. Se não ligados diretamente, namorados, por assim dizer, tentados serem conquistados pelos progressistas de olho em 2022. Eu deixei um em particular separado daquele nosso bloco que nós destacamos na primeira matéria, porque eu queria falar agora sobre a situação de João Vicente Claudino. Há especulações, há rumores de que ele estaria deixando o PTB, deixando de filiação também a presidência do diretório estadual do partido, e de que um dos prováveis destinos de João Vicente Claudino, ex-senador pelo estado do Piauí, seria justamente o Partido Progressistas. No PP, comenta-se, especula-se de que ele seria uma das possibilidades de disputar as eleições ao Palácio de Karnak no ano de 2022, mais uma possibilidade do Partido Progressistas. Como é que você vê essa instabilidade de João Vicente Claudino à frente do PTB, partido que estava tentando se organizar, que fez justamente um trabalho muito forte para se organizar e se sair muito bem nas eleições de 2020 que passaram? Será que não se cumpriram os projetos de João Vicente Claudino à frente do partido? Pode ser, esse é um ponto fundamental nessa discussão, Lívio Galeno. O empresário João Vicente Claudino foi recebido com festa, mais uma vez, quando tomou posse como presidente regional do PTB no Piauí. O partido respirou, digamos assim,
nessas eleições municipais conseguiu crescer, o que já sinalizava como um partido importante, um contrapeso fundamental nas eleições estaduais de 2022. A princípio, hoje, o PTB integra a base do governador Wellington Dias. Sim. Se o presidente João Vicente Claudino sai do partido e pode ingressar nas fileiras do Progressistas, significa que ele está optando pelo caminho de oposição ao atual projeto do governo do Estado. E isso já faz uma diferença bastante significativa, considerando a influência que tem João Vicente Claudino, a descentralização que conquistou o PTB, que já foi, de fato, o maior partido em número de prefeitos aqui no estado do Piauí. Enfim, é uma força política que faz muita diferença. Se realmente ingressar no Progressistas, tem todas as condições para ocupar uma das 3 vagas majoritárias na vaga, governador, vice ou senador. E é importante também destacarmos, relembrarmos que não é a primeira vez que se cogita o nome de João Vicente Claudino para o Palácio de Karnak. Mas neste caso, com a saída, uma possível saída de João Vicente, como ficaria o partido, visto que o PTB tem tentado atrair nomes importantes para essa reestruturação do partido, como Gési Fonseca? Sim, Gési Fonseca sinalizou essa possibilidade de sair do PSC, seu atual partido, e ir para o PTB, exatamente com o discurso do incentivo ao empreendedorismo, das livres iniciativas, e aí haveria uma associação muito interessante entre Gési Fonseca como política e empreendedora e João Vicente Claudino, também consagrado como político e empreendedor. Então, nesse sentido, parece que não vai acontecer esta aliança, esse alinhamento, pelo menos neste primeiro momento. É um fato que precisa ser melhor administrado entre essas lideranças. Precisamos ouvir mais uma vez a secretária Gési Fonseca para saber como é que está a situação política dela. Mudando de assunto, vamos para o assunto do dia, porque o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, cumpriu a agenda oficial com o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira. Está aí o registro no seu monitor. Eliésio, o que foi tratado nesse encontro? Olha, Doutor Pessoa saiu ontem daqui de Teresina, a capital federal Brasília, com essa agenda confirmada com o presidente Jair Bolsonaro. A princípio, a prioridade, o assunto principal seria pandemia, coronavírus, solicitação de insumos, de mais estrutura para se combater a pandemia aqui na cidade de Teresina. Mas outras pautas também foram colocadas. Recursos para a construção do Hospital do Idoso, recursos para a construção do Hospital da Mulher, promessas de campanha de Doutor Pessoa, também ajuda para se construir uma ponte ali na Avenida Jockey Club, zona leste da capital. Enfim, alguns projetos prioritários, e a informação que temos é que o presidente da República sinalizou positivo, que vai sim colaborar com esses projetos na infraestrutura, na área da saúde, importantes para a cidade de Teresina. Bora recordar que as eleições de 2020, nenhum candidato se assumia como candidato de Jair Bolsonaro aqui nas disputas pela Prefeitura Municipal de Teresina. Mas o que nós observamos nesta fotografia é a facilidade, a tranquilidade, o conforto de Doutor Pessoa, prefeito eleito para a nossa cidade, ao lado do presidente do Brasil. É importante também falarmos, Eliezer, de que esta é a função de Doutor Pessoa. Por mais que não tenha se assumido como candidato bolsonarista em 2020, ele tem que contar com o presidente Jair Bolsonaro para administrar e, é claro, para trazer investimentos e equipamentos administrativos para o nosso município, que é a capital do estado do Piauí. Ele precisa contar com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, não é nem tanto uma questão de simpatia, é uma questão administrativa mesmo. Com certeza, Lívia, independentemente de questões políticas ou ideológicas ou partidárias, o Doutor Pessoa é prefeito de Teresina, eleito pelo povo, e Jair Bolsonaro é presidente da República, eleito pelo povo. Foram mandatos conquistados democraticamente. A maioria da população escolheu assim. Se é assim, que funcione bem, que tenha harmonia, que tenha realmente essa coalizão de forças, esses objetivos comuns. Agora, particularmente, não me admiro muito deste conforto de Doutor Pessoa ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Em 2018, quando foi candidato a governador do Piauí, Doutor Pessoa declarou apoio, declarou voto ao presidente Jair Bolsonaro. Então, de lá para cá,
sempre teve esta afinidade, pelo menos pessoal, pelo menos entre o seu grupo político. Doutor Pessoa nunca negou essa afinidade, ali considerando os candidatos que tínhamos à época, em 2018, a afinidade maior com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, essa fotografia que está aqui na tela do nosso telespectador, de certa forma, marca um reencontro, não é, Eliezer? Sim, um reencontro, pessoalmente, uma primeira vez, um encontro pessoal, mas no sentido ideológico-político, um reencontro, uma reafirmação de forças. Eliezer, lembrando que na segunda-feira tem também assuntos importantes para a nossa política aqui do estado do Piauí, aqui em Teresina. A política, de fato, volta a acontecer. Por quê? A expectativa muito grande quando deve se encerrar o recesso parlamentar, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal de Teresina, momento em que os parlamentares estarão de volta. A princípio, na Câmara, um sistema híbrido. Na Assembleia Legislativa, trabalhos presenciais, claro, com transmissão pela TV aberta, canal público da Assembleia Legislativa do Piauí, um esquema de credenciamento de pessoas e jornalistas, uma restrição de acesso, protocolos de segurança já adotados para a Assembleia Legislativa, e na Câmara também no mesmo sentido, parte dos parlamentares e servidores presentes resguardando todas as normas sanitárias para se prevenirem todos contra o novo coronavírus. Eliezer, antes de encerrar o nosso quadro de hoje, eu gostaria de te convidar também, assim como eu convido você de casa a nos acompanhar agora com a gente, uma fala do governador Wellington Dias, que acabou de chegar para a gente, falando sobre essa questão do primeiro fim de semana do novo decreto que limita as atividades comerciais e também limita a circulação de pessoas em ambientes públicos e privados neste fim de semana, porque já passa a valer agora, Eliezer, lei seca nos fins de semana, sábados e domingos, aqui na capital do estado do Piauí e no Piauí como um todo, de acordo com o decreto que foi publicado pelo governador Wellington Dias. Vamos ver o que ele fala sobre este assunto com ele próprio. Chegamos até aqui juntos e juntos vamos vencer o coronavírus. Temos dois caminhos agora. O primeiro, da vacinação. Aqui estou trabalhando com meus colegas governadores para acelerar a entrega de vacinas para mais rapidamente chegar até você. Ao mesmo tempo, enquanto a gente prossegue com vacinação, devemos a prevenção ser a prioridade. Devemos trabalhar a prevenção. Aqui eu conto com você. Tive que adotar, através de decreto, medidas mais rígidas, sei que incomoda, mas necessárias para conter o coronavírus que vinha em crescimento, evitar colapso na rede de saúde. Ao mesmo tempo, juntos, com essas medidas, cumprindo as regras, eu e você, o Piauí, vamos salvar vidas. Mais um grande desafio para o Palácio de Karnak, lembrando que no ano passado o governador Wellington Dias tinha um discurso muito afinado com o então prefeito de Teresina, Firmino Filho, por mais que ambos fossem de partidos contrários. Neste momento não é o que parece que vai acontecer, ainda não conhecemos o decreto da Prefeitura Municipal de Teresina, mas tudo tendencia de que o Wellington Dias não contará com apoio restrito ao decreto estadual. Não. Alguns municípios, não só Teresina, cito aqui algumas cidades do interior como Floriano. Picos também? Picos já estão aí preparando decretos com algumas diferenças. Claro que não se pode destoar muito. Agora, é sempre bom lembrar que gestores têm acesso a informações que muitas vezes a maioria da população não tem. Informações técnicas, situação de leitos, números da pandemia, a gravidade dos casos. E se em algum momento uma decisão não é bem compreendida, é bom saber que outros fatores, um conjunto de fatores, pesem determinadas situações como essas. Nenhum gestor quer simplesmente privar as pessoas de liberdade ou impedir que as pessoas façam o que querem de suas vidas. A questão da saúde é maior, é mais importante nessas situações. Porque depois quem que responde caso o estado do Piauí não forneça um leito de UTI para a população que necessita? É o gestor. Mais um desafio para o Wellington Dias, mas nós sabemos que ele tem a capacidade de se articular. Vamos acompanhar como será essa capacidade de articulação nesse novo desafio do governador do estado do Piauí. Agora sim, Eliezer, obrigado, bom descanso para você e até segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos, a você, Lívia, aos telespectadores que sempre estão com a gente. Obrigado por tudo, boa tarde, até segunda. Política do Dia.